de licitude. O Brasil precisa de forças policiais aparelhadas. O Brasil precisa de inteligência organizada e será muito bem-vinda a inteligência americana, da CIA, em um tipo de operação sigilosa que vai, eventualmente, limitar a ação das facções criminosas de narcotraficantes que, em grande medida, subsidiam alguns políticos que fazem lobby vista grossa para essas facções. Quando você fala de índice de criminalidade, isso é realmente subjetivo. Você pode ter um decréscimo, por exemplo, no Bolsonaro, eventualmente, houve um decréscimo gigantesco dos feminicídios, que são chamados assim, e aumentaram no governo Lula. Agora, você tem um clima de opressão, por exemplo, nas comunidades, nas favelas. Eventualmente, há um domínio das forças narcotraficantes que torturam pessoas, que intimidam pessoas, que impõem regras absolutistas às pessoas. Ou seja, você tem um domínio no crime, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é absolutamente indecente. Você tem 6 governadores que foram presos, alguns deles com associação com crime organizado. Você dizer que o Brasil é um país que eventualmente tem uma questão de simplesmente de aprimorar a educação, você pode até ter a educação aprimorada, emprego aprimorado, mas a lei e a ordem têm que prevalecer em primeira instância. Para isso você tem que ter um estado de defesa, você tem que recrudescimento de leis, você tem que acabar com saidinhas, acabar com o indulto de Natal, acabar com progressão de pena. Um homem que estupra e arrebenta e mata uma mulher, ele fica, sabe quanto, em média, na cadeia? 2 ou 3 anos. Um homicida, cujos homicídios são 10% só resolvidos no Brasil, então esses números são todos absolutamente deturpados, que vocês disseram aí, ele fica 2, 3, 4 anos na cadeia apenas em média. Ou seja, não tem um bandido, ele só respeita aquilo que ele teme, meu caro Machado. E no Brasil, a justiça, ela é leniente, ela é complacente e ela é gentil com criminosos. Ela é muito dura com senhoras, com bíblias e batons na mão que clamam por liberdade. Machado, sua quarta pergunta, 2 minutos. Claro, mas só alguns comentários muito breves, né? Quadrilles, o número de mortes do país no ano é subjetivo. Não. Entenda quem puder, falou. E o que é objetivo é o clima de opressão. E só 2 coisinhas rápidas, que são amplamente sabidas, mas é bom repetir. O Brasil tem quase 1 milhão de pessoas encarceradas, tá? Basta você ver no Brasil que é uma expectativa de vida de alguém que está na criminalidade, que é baixíssima, e aí você vai entender que se fosse esse o problema, a gente tinha resolvido há muito tempo. Inclusive, boa parte desses assassinatos são entre eles. A enorme maioria são entre eles. E, portanto, até por isso nunca são investigados nem nada. Então, se o problema fosse matar o criminoso, o Brasil é o campeão de matar o criminoso. E o problema continua se reproduzindo. É muito simples assim, né? Então, mas essa do número de mortes ser subjetivo é algo que mostra realmente, né? O clima de opressão é objetivo. Essa subjetivo é o índice de criminalidade. Eu vou refletir. Mas vamos lá. Eu queria fazer a pergunta realmente, que essa questão do livre empreendimento, deixar, né, o capital fluir e etc, que as coisas vão se resolver, o Brasil vai se desenvolver, né, o cara da mercearia vai ser o dono da nova fábrica de semicondutores, né, o cara do Uber vai ser o dono da nova máquina de inteligência artificial. Eu queria entender o que você pensa, então, desse discurso com relação às medidas do Trump, que você já começou o debate mencionando, com relação ao tarifaço generalizado, inclusive agora, provavelmente, em relação ao próprio Brasil. Ou seja, enquanto o Brasil advoga por liberalismo, e é um país que é mais fraco para essa disputa, né? Porque a gente tem menos tecnologia, menos domínio dos setores, que é amplamente sabido. E o país que é mais forte na disputa, ou seja, que tem mais capital, que tem mais domínio tecnológico, está pondo tarifa. E o Brasil vai abrir o mercado. Como é que você resolve essa contradição? Do mais forte tá jogando com o mundo inteiro com tarifas e você defender que o Brasil, que é o mais fraco, a gente que é pasto nessa coisa toda, vai entrar nessa disputa abrindo o mercado para quem é mais forte e está tarifando. Como é que você resolve isso aí? Não houve esse tipo de problema durante o governo Bolsonaro. Você percebe? Há esse problema no governo Lula. E por que há esse problema? Eu não sou um defensor inclemente da política internacional do Donald Trump. É claro que o America First dele, às vezes, é opressivo em relação a muitos países. Não é só o Brasil que sofreu esse tarifaço. Mas se você vê as condições que os Estados Unidos colocaram para que o Brasil não caia nesse tarifaço, são de outra ordem também. Não são só de ordem de negociação econômica. Você tem
o Brasil, o judiciário brasileiro especificamente, perseguindo empresas americanas, limitando a atuação de empresas americanas, perseguindo cidadãos norte-americanos, aliás, brasileiros, asilados nos Estados Unidos. Você tem uma política de censura absolutamente extrema em relação à população brasileira. Isso tudo está na negociação do Donald Trump com o Brasil. Você tem uma política de corrupção que não está adequada exatamente aos moldes do que os Estados Unidos acham que seja prudente. E, last but not least, você tem um constante conflito em relação à classificação, que a gente mencionou aqui, das forças narcotraficantes como terroristas para auxiliar, para estabelecer, e essas palavras são do próprio Marco Rubio, estabelecer uma parceria no combate ao crime organizado. E você tem, e aí não está em pauta, mas eventualmente é um critério, para usar uma palavra que você usou, que eu usei e você distorceu, subjetivo, que é o endosso e o apoio sistemático do Brasil, e apoio, eu falo apoio financeiro, a ditaduras latino-americanas, como a Venezuela, por exemplo, entendeu? Então você tem toda uma política de animosidade, muito mais do ponto de vista diplomático e de perseguição e de censura e autocracia que o Brasil, e de alinhamento do Brasil com países que fazem um antagonismo aos Estados Unidos, do que exatamente uma relação comercial imparcial, porque esse problema não se deu à época do Bolsonaro e foi muito bem negociado à época do Bolsonaro. Então você tem um alinhamento ideológico e um alinhamento de ação política em favor do crime, em favor da censura, em favor da perseguição, em favor de países como o Irã, e países como a Venezuela, como a Nicarágua, como Colômbia, que são antípodas do modelo de democracia, de liberdade de empreendedorismo, de liberdade de ação, que é os Estados Unidos. Existem blocos, meu caro. Você sabe muito bem, você como trotskista sabe, existe uma disputa geopolítica permanente. E o Brasil está se aliando o que é de mais podre. O Brasil está se aliando ao Irã, o Brasil está se aliando à Rússia, o Brasil está se aliando à China. O mercado da ditadura, o mercado da opressão, o mercado da perseguição, o mercado de narcotráfico, o mercado da censura hoje imposta pelos próprios brasileiros, pelos próprios, aliás, juízes, carrascos travestidos de juízes brasileiros. Então, isso tudo os Estados Unidos estão vendo. Isso tudo está na palavra do Marco Rubio, isso tudo está na palavra do Donald Trump. Então, é muito mais uma questão ideológica, ideologia de ação em favor do crime, da censura e de ditaduras, que está colocando o Brasil nesse ponto em que ele chegou. Machado, você tem 3 minutos para réplica. Beleza, perfeito. Na verdade, o critério dos Estados Unidos é o seguinte: se você me apoia, é do bem. Não interessa o seu regime, não interessa o nível de tortura. Basta pegar o exemplo do que é uma das piores ditaduras do mundo hoje, que é a Arábia Saudita. E que não é um país qualquer. Aliás, os países do Golfo todos ali, mas a Arábia Saudita é mais extremo, porque as mulheres na Arábia Saudita ganharam o direito de dirigir carro há alguns poucos anos. Foi a maior conquista das últimas décadas, o direito de dirigir carro. O Irã, que é uma ditadura, é autoritário, nunca endossei regime iraniano. Agora, o Irã comparado com a Arábia Saudita é o suprassumo da democracia. O suprassumo da democracia. Porque lá, ainda que supervisionado pelo regime dos ayatolás, mas ali há formas de eleição para parlamento, para presidente, desde que, é óbvio, os ayatolás aprovem, mas há. Né? Lá há muito mais liberdade individual. Comparado com a Arábia Saudita